Você já conhece, pelo menos por nome, a maioria conhece, Guilherme Miller. Guilherme Miller, irmão, ele não foi adventista do sétimo dia. Guilherme Miller, ele era batista. Ele era batista e ele morreu batista. Ele nunca foi adventista do sétimo dia. Tá certo? Mas nós devemos a Guilherme Miller o desejo de ver Jesus voltando. Nós devemos a Guilherme Miller a ansiedade, a vontade de ver Jesus voltando. Mas quem foi Guilherme Miller? Quem foi Guilherme Miller? Me deixa falar um pouquinho agora sobre esse nosso irmão, Guilherme Miller. Quando alguém escuta falar em Guilherme Miller, pensa que Guilherme Miller sempre foi uma pessoa totalmente entregue a Deus. Quando alguém escuta falar em Guilherme Miller, pensa que Guilherme Miller sempre foi aquela pessoa que esteve diante de Deus, mas a resposta não é essa. Guilherme Miller, irmão, ele sempre foi uma pessoa muito estudiosa, um jovem muito estudioso. Ele começou a estudar a Bíblia, ele começou a ler a Bíblia. E quando o Guilherme Miller, ele lia a Bíblia, ele viu algumas coisas na Bíblia que ele não conseguia entender. Ele olhava e ele não conseguia entender. Isso fez com que Guilherme Miller fosse até os líderes religiosos e perguntasse para eles, por que daquilo ali? E ele não recebia a resposta. E por não receber a resposta, ele se afastou. Ele não queria mais. Por ser muito estudioso, ele entrou num grupo de leitura. Na verdade, ele virou agnóstico. Ele achava que Deus não se deixava conhecer e nem queria mais se preocupar em conhecer a Deus. Ele entrou num grupo de leitura da cidade dele. E esse grupo de leitura era um grupo deísta. A filosofia deísta diz que Deus simplesmente criou o mundo e largou o mundo para lá. Deus criou e largou o mundo para lá. E ele entrou nesse grupo. Lembre-se que, na época de Guilherme Miller, fazia poucas décadas da Revolução Francesa. O iluminismo era moda. Era moda. E aí, irmão, o homem mais estudado, a modinha da época, os homens mais estudados eram iluministas. Eram os iluministas. O Deus da razão, fim da religião. E ele começou a estudar esses autores e ele virou agora também, irmão, um ateu. Ele virou um deísta. E ele viveu a vida dele muito tempo como deísta. Mas alguma coisa mudou na vida dele. O que é que mudou na vida dele? Alguns eventos dramáticos chegaram até aquele homem, que mudaram a vida dele. Um dos eventos dramáticos foi uma guerra que ele participou, de 1812 a 1814. E aquela guerra, ele pôde ver naquela guerra o que o homem, sem o domínio de Deus, pode fazer com outro homem. O que é que o homem pode fazer com outro homem quando ele não tem o domínio de Deus? E aquilo ali já impactou, já pesou na vida de Guilherme Miller. Depois que ele chegou da guerra, 2 anos depois o seu pai morre. E aquilo ali para ele foi muito duro. Foi muito duro para ele. Então ele agora passa a buscar a Deus. Lembre-se, ele não queria saber mais de Deus. Na cabeça dele, Deus criou e esqueceu. Deus não cuida, Deus não trata, Deus não está nem aí. Ele não queria saber mais de Deus, mas agora ele começa agora a buscar a Deus. E quando ele vai buscar a Deus ali, ele está na igrejinha dele, um dos diáconos pede para ele fazer a leitura. E quando ele vai fazer a leitura ali, a leitura era sobre o cuidado do pai com os filhos. E os biógrafos do Guilherme Miller dizem que quando ele começou a ler aquilo ali, o Espírito Santo falou de uma forma tão forte para ele, que ele começou a chorar. E ele se sentou. Ele ficou sentado. E ele chorando, ficou sentado. E a igreja percebeu, e a igreja viu que Deus estava falando de uma forma muito forte com ele, e todo mundo começou a chorar, porque ele viu naquelas palavras ali, do cuidado do pai com o filho,
o cuidado de um Deus com seus filhos. Deus não era um Deus deísta que apenas faz e larga a própria sorte. Não, Deus é um pai que cuida. Deus é um pai, irmão, que tem um cuidado, que tem um amor aos detalhes, à felicidade dos seus filhos. E ele pode ver aquilo em Deus. Ele agora decide estudar a Bíblia. E apenas com concordância bíblica, ele vai desde Gênesis e vai estudando, versículo por versículo, onde ele via que algo estava difícil, ele procurava em outra parte da Bíblia para explicar, e ali ele passou 2 anos em estudo intenso da Bíblia. E é o que chama a atenção nele, Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E ele entendendo ali que ali era a volta de Jesus, que aquilo precisava falar ao mundo, precisava ser dito, ele entendia isso. Ele entendia isso. Na mente dele, o santuário a ser purificado era a volta de Jesus. Nós sabemos que era o santuário no céu. Mas esses foram os primeiros estudos. Foi a primeira vez que alguém estudava aquilo ali. E ele começou a estudar quando finalmente ele foi convencido de que Jesus voltaria no ano de 1843. 1843. E aí Miller agora, irmão, ele estava no impasse, porque ele sabia de uma verdade, mas ele não queria pregar esta verdade. Ele se achava incompetente, ele se achava pequeno, ele se achava mínimo diante de tamanha responsabilidade. E sabe quanto tempo Miller levou desde o momento em que ele soube essa verdade até ele começar a pregar? 12 anos. Não foi de imediato ele chegar e começar. Ele era uma pessoa resistente. Ele deu trabalho a Deus, irmão. O Espírito Santo teve trabalho em convencer Miller, em falar com Miller. Deu trabalho. E uma vez, irmão, eu estava em casa muito perturbado, o Espírito Santo falando: você tem que pregar, você tem que falar, você tem que falar. Eu disse: tá bom, Deus, tá bom. Se o Senhor quer que eu comece a pregar sobre isso aí, então manda alguém vir me convidar. Se alguém vir me convidar, eu prego, eu vou falar. Na cabeça dele, não dava, irmão. Domingo à tarde, o culto já seria a noitinha ali, ninguém viria. Com menos de meia hora dessa oração de Miller, o sobrinho dele bate na porta. Era o recado do pastor. O pastor dizendo que o pregador que iria pregar à noite não iria mais e que ele agora estava sendo convidado a pregar na igreja. Sinal que ele pediu a Deus, Deus deu. Miller aceitou? Não. Foi para o mato chorar e se reclamar. Deus, eu não quero, como é que o Senhor me manda, Mas a convicção que Deus estava mandando, irmão, foi mais forte do que ele. Miller começou a pregar e hoje nós estamos aqui. Amém, irmãos? Mas para que tudo isso acontecesse, alguém resistente à vontade de Deus teve que entregar a vontade da sua vida à vontade de Deus. Alguém teve que tirar as sandálias dos pés e colocar as sandálias diante de Deus. Qual foi o resultado? Todos nós estamos aqui hoje como adventistas do 7º dia. Porque alguém resistente, irmão, finalmente decidiu entregar a sua vida, os seus desejos a Deus. E eu não sei como é que está a tua vida, irmão. Talvez você tenha chegado aqui nessa igreja hoje pensando que já tinha entregado as sandálias dos pés a Deus. Mas talvez você, fazendo uma retrospectiva e um estudo da tua vida, você pode perceber que tem áreas da tua vida, irmão, que as tuas sandálias estão bem calçadinhas, estão firmemente amarradas, e que você precisa desamarrar e entregar a Deus.